Bom dia, paz seja com todos. Eu acredito que tem uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos que eu não venho aqui. E eu quero lembrar que durante 7 anos, bem antes da pandemia, eu fazia live aqui semanalmente durante um período de 7 anos. Eu quero retornar. E eu quero nessa manhã compartilhar com você um texto que está em Êxodo, no capítulo 1, a partir do versículo 15. As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias no parto, e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou. Por que fizeste isso, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes e antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. Deus nosso Pai, louvado seja o teu nome nessa manhã. Obrigado pela tua palavra que nos consola. Obrigado pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia. Senhor, fala conosco nesta manhã, mediante, Senhor, essa porção da tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que precisamos muito do Senhor, por isso nós oramos no nome de Jesus. Esses dias eu sou de uma geração que eu aprendi a cantar hinos. Então eu tenho hinários aqui na minha casa e eu gostaria de cantar com você nessa manhã um hino que eu aprendi quando eu era criança. E eu quero cantar essa manhã, e se você souber, você cante comigo. Medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as suas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando
coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Amém. Eu acho tremendo essa porção da palavra de Deus, das parteiras, porque naquele contexto o povo de Deus tinha ido para o Egito e o povo de Deus foi se multiplicando, o povo de Deus foi crescendo. E o governante do Egito, o faraó, ele ficou alarmado e ele se sentiu ameaçado com o crescimento, com a multiplicação do povo de Deus, dos homens. Porque, na verdade, quando existe uma guerra, é os homens que vão para a guerra. Então, o rei, ele teve uma ideia. Só que era uma ideia ruim, uma ideia diabólica. Porque Deus, durante muito tempo, muitos anos, Deus ouvia o clamor do povo dele. Deus ouvia o clamor do seu povo, as lágrimas do seu povo, o choro do seu povo, pela vida que eles viviam no Egito, pela vida de escravidão, pela vida de jugo que eles viviam ali. E Deus, ele já tinha providenciado libertação para o povo. E Deus usa o ser humano, Deus usa pessoas. E essa palavra, eu quero te encorajar nessa manhã que Deus quer usar você. E Deus quer me usar como instrumentos e agentes de bem, de bênção, na vida das pessoas. E Deus já tinha providenciado na mente dele enviar, naquele tempo, um menino, libertação para o Egito através de Moisés, através de um menino que ia nascer de uma mulher chamada Joquebede, e esse menino ia crescer e Deus ia libertar o seu povo. Mas no começo, o faraó, como um governante maligno, ele se sente inspirado para mandar matar todos os meninos que nascessem, todos os do sexo masculino que nascessem. E aí, nesse contexto, ele chama as parteiras, e a Bíblia fala que o nome das parteiras, Puá e Zifrá, e ele dá uma ordem expressa para elas, ele contrata elas para que elas pudessem ajudar as hebreias. Quando as hebreias fossem dar à luz, elas pudessem assistir as hebreias e matar os meninos do sexo masculino. E se fossem meninas, deixar viver. Só que havia no coração daquelas mulheres temor a Deus. E sabe qual é o diferencial na nossa vida? Quando a gente teme a Deus. E para a gente temer a Deus, confiar em Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E Deus se revela a nós através da sua palavra. Deus se revela a nós através de pessoas aqui na terra que são canais de Deus, que são instrumentos de Deus, que são discípulos de Jesus aqui nessa terra. Pessoas que, por temer a Deus, elas têm condutas, posturas e comportamentos que expressam Deus, que expressam Jesus. E naquele momento que aquelas parteiras têm a ideia, elas têm uma decisão. E com certeza para elas não é fácil. Por quê? Porque elas eram contratadas. O faraó era o chefe supremo ali daquela potência. O Egito era a potência mundial naquela época. Um homem poderosíssimo que poderia matá-las. Mas no coração delas, o que queimava? No coração delas, o que falava mais alto era o temor ao Senhor. E eu quero te perguntar nessa manhã, o que tem falado mais alto no seu coração? É o medo? É a indiferença? É a misericórdia? É o amor? O que fala hoje mais alto no seu coração? E na vida daquelas mulheres, elas
tinham uma escolha a fazer. E a escolha que elas iam fazer trariam consequências para a vida delas. Elas poderiam agradar aquele homem que era o chefe delas, que era um líder poderoso, que poderia matá-las, mandá-las prender. Mas elas, no coração delas, falava mais alto o temor ao Senhor. E eu quero te convidar nesse dia a você orar, a você buscar para a sua vida temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, as nossas palavras, a nossa postura, as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, eles são respaldados pelo temor ao Senhor. E aquelas mulheres, elas se rejeitaram a matar os meninos que nasciam. Elas deixavam os meninos viver. Elas escolheram pela vida. Elas escolheram pelo temor do Senhor. E o temor do Senhor nos ensina que nós não devemos matar. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus, ele é o Deus de salvação. E ele quer salvar. Eu gosto muito de um versículo da Bíblia, do Novo Testamento, que diz que vai chegar o dia que Jesus, ele vai julgar. Mas que agora ele quer nos salvar. Ele quer trazer salvação. Deus quer trazer salvação na nossa vida pessoal, nas nossas emoções, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa casa, no nosso casamento. E aquelas mulheres, elas correram um grave risco, porque elas estavam nadando contra a maré. Elas estavam indo contra o vento, elas estavam indo no vento contrário. Mas elas sabiam que a escolha delas, que o comportamento delas, elas iam prestar conta para Deus. Mais do que prestar conta para o faraó que queria matar, elas sabiam que o comportamento delas, as ações delas, existe um Deus no céu que contempla. Existe um Deus no céu que vê todas as coisas. Existe um Deus no céu que é justo, que faz justiça, que julga não com parcialidade, mas que julga com misericórdia, que julga com verdade. Nós vivemos num mundo em que a justiça ela é torcida, mas o nosso Deus ele é justo. A verdadeira justiça ela pode ser feita somente por Deus. Deus ele é o justo juiz. A Bíblia diz que Deus é o justo juiz. E elas ficaram em dificuldade. Por quê? Porque elas estavam decidindo: eu vou matar os meninos ou eu vou deixar os meninos viver? E elas estavam de duas. E existe um versículo que diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Então, para a gente andar junto, a gente tem que concordar. E aquelas duas parteiras, elas concordaram que elas deveriam poupar e não matar os meninos que estavam nascendo. Elas não quiseram trazer tristeza, luto, morte, destruição, perda na vida daquelas hebreias, no lar dos hebreus, lá no Egito. E elas falaram: não, nós nos responsabilizamos. Oi, Eunice, um beijo, um abraço, Deus te abençoe. Elas se responsabilizaram pela vida, pela atitude delas. Irmãos, e nós precisamos nos responsabilizar pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. E elas escolheram o melhor. Elas pouparam os meninos e o faraó ficou sabendo e mandou chamar elas. E quando o faraó chamou, Deus deu para elas sabedoria. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar quando nós formos comparecer diante das autoridades. Por quê? Porque Deus, pela ação do seu Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos dar sabedoria para que a gente possa falar.
para que a gente possa responder quando a gente é arguido. E elas compareceram diante do faraó e o faraó falou para elas: eu fiquei sabendo que vocês não estão matando os meninos. E aí Deus deu para elas sabedoria. E elas falaram: verdadeiramente, quando a gente chega para acudir as hebreias, elas são tão sadias, tão vigorosas, elas têm um jeito diferente de dar à luz, de parir, que quando a gente chega, os meninos já nasceram. Então Deus deu para elas sabedoria no que falar. E nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria. Porque com as nossas palavras, nós podemos edificar. Com as nossas palavras, nós podemos abençoar. Mas com as nossas palavras também, nós podemos destruir. Com as nossas palavras, nós podemos arruinar famílias, gerar morte, gerar destruição. E aí, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus se agradou tanto do comportamento das parteiras que o Senhor deu para elas o privilégio delas formar famílias. Gente, eu não sei vocês, mas eu desde pequena, desde os meus 14 anos, eu queria namorar, eu queria constituir família. E eu me casei com 28 anos. E eu sei que alguém que está aqui pode estar me ouvindo e eu quero te incentivar. Existem pessoas que sonham em formar famílias. Existem pessoas que já foram feridas, que já foram machucadas, mas que Deus pode restaurar. Restaurar o amor, Deus pode fazer uma história nova. Deus pode abençoar a sua vida e você reconstruir, você recomeçar. E na vida dessas parteiras, a Bíblia diz que Deus se agradou tanto da atitude delas que Deus as recompensou. E eu te pergunto essa manhã, muitas vezes você tem na sua mão a oportunidade de você impactar o céu. Você tem a oportunidade de Deus olhar para você e falar: nossa, eu tô surpreso com a minha filha, com meu filho, de ter usado de benevolência, de misericórdia, de graça. Eu estou surpreso com meu filho. Então, Deus nos chama para esse nível de vida. O Senhor, eu quero te convidar a você surpreender o céu, você ser misericordioso, você ser gracioso, você ser amoroso, você estender a mão, você não esperar. O Senhor nos chama, nos levanta nesse tempo como agentes do bem, agentes da paz, agentes do amor, agentes da comunhão. E aquelas mulheres, elas iam ser recompensadas pelo faraó se elas matassem os meninos, mas elas queimava no coração delas algo maior. E eu quero te perguntar, o que queima no seu coração nesse dia? O que queima dentro de você? Um dia eu estava no monte aqui na cidade que eu moro e aproximou de mim uma moça que ela era de outra cidade e ela me contou que a mãe dela cantava muito um hino e o hino diz assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim, ainda que a terra mude e altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Então o que falou no coração daquelas duas parteiras foi o temor ao Senhor. E na nossa conduta, nas nossas palavras, na nossa postura, no nosso comportamento, o que tem que falar mais alto é o nosso temor ao Senhor. Eu quero te convidar nesse dia. Elas não foram recompensadas pelo governador, pelo chefe do Egito, pelo homem mais poderoso daquela época, mas elas foram recompensadas com a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela enriquece e ela não traz desgosto, ela não traz dores. E a Bíblia diz que Deus se alegrou tanto daquele comportamento da Zifra e da Puá, que Deus deu para elas o privilégio delas constituírem uma família. E Deus pode
te abençoar, para que você possa constituir uma família, para que você possa namorar, noivar, se casar, ter seus filhos, formar uma família. E essa história me impactou muito. E eu gostaria de terminar esse momento lendo de novo o versículo de Êxodo, capítulo 1, versículo 21. Como as parteiras, por isso Deus foi bom para com as parteiras. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Eu quero te convidar nesse dia para você nivelar por cima. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele persevera. E a nossa nobreza, a nossa grandeza está aqui, no Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo, ele gera em nós não só o poder, não só os dons para que a gente possa servir ao povo de Deus, servir as pessoas, mas ele gera em nós os frutos de bondade, de amor, de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. E o Senhor quer que a gente busque os frutos. Os frutos, desenvolver os frutos que ele já nos deu, que nós viemos desenvolver. E a Cifra e a Puá, elas tomaram a decisão, elas correram risco, porque no mundo, no meio da maldade, da malignidade, da vingança, é perigoso, mas elas correram risco, porque o temor a Deus foi maior do que o medo. E o que tem que falar mais alto em nós é o temor ao Senhor. E elas temeram a Deus. E Deus trouxe para elas a bênção de constituir família. Eu desejo que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe seus filhos. E que você busque em Deus, busque de Deus. Senhor, Deus, o que o Senhor tem para me fazer? E aonde você estiver, aonde você trabalhar, com as pessoas que você conviver, que você seja uma pessoa que o seu comportamento ele seja gerido pelo seu temor ao Senhor, o seu comportamento. Você pode até ter a chance de prejudicar, de como Cifra e Puá tiveram, de trazer dor, de trazer lágrimas, de trazer morte, de trazer destruição na casa daqueles escravos ali do Egito dos hebreus, mas elas escolheram pela vida. Então eu desejo para mim que eu escolha pela vida e que você escolha pela vida. É tempo da gente voltar para a palavra e a gente buscar na palavra de Deus o alimento, a direção para como nós devemos agir nesse mundo mal, nesse mundo de dores. Fazia tanto tempo que eu não fazia live, foi desafiador, mas eu quero agradecer a Deus por esse momento. Quero mandar um beijo para Eunice, que está aí nos Estados Unidos, e que Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus.